Olá, meu nome é Letícia Silvério, eu sou psicóloga e trabalho realizando atendimento individualmente infantil ou adulto e também em casal e família. Mas hoje eu vou fazer um vídeo respondendo algumas dúvidas frequentes de pais em relação ao trabalho infantil do psicólogo, já que essa é uma área que eu estou me especializando e é o meu público-alvo. Uma dúvida frequente de pais é quando procurar a ajuda do psicólogo. E esse momento seria quando os pais percebem que não conseguem sozinhos manejar mais alguns problemas que o filho acaba apresentando e não conseguem mais dar conta dessa problemática sozinhos. Quais seriam esses problemas? Seriam, na verdade, sinais que a criança dá em relação a dificuldades de aprendizagem. Outro problema também muito comum são problemas comportamentais, como birras em excesso, agressividades, algumas atitudes agressivas, tanto física como verbalmente, em excesso, alguns medos e fobias desproporcionais à idade da criança. A criança também pode começar a apresentar alguns comportamentos desafiadores, insônia, dificuldade no desfraude. Outro caso muito comum que necessita de uma procura de um profissional seria o caso de suspeita de abuso sexual e de sexualidade precoce na criança. Crianças também que estão passando pelo divórcio na família. Muitas passam por esse processo de uma maneira muito equilibrada, mas em alguns casos é necessário a ajuda de um profissional da psicologia. Mais um sinal que a criança dá é quando vivencia um luto na família ou de uma pessoa próxima e se passam alguns meses e ela continua dando sinais de que esse luto está sendo vivenciado ainda e que ela ainda apresenta sinais de depressão, de dificuldade de retomar a vida dela normalmente após esse luto. Então seria necessário a procura de um profissional nesse caso. Um outro caso também que é bastante comum nos dias de hoje são os casos de bullying. Tanto as crianças que praticam bullying na escola, quanto as crianças que sofrem bullying na escola. Então eu falei só alguns sinais que a criança pode dar, mas são vários, são os mais comuns os que eu falei. São sinais que a criança realmente está pedindo ajuda e são problemas assim, que passam do limite que os pais não conseguem mais manejar sozinhos. Aí sim seria necessário a ajuda de um profissional. Uma outra dúvida frequente é em relação ao tempo do tratamento. Esse tempo ele é relativo, vai depender muito de cada paciente, depende muito da demanda do paciente, do comprometimento psíquico do paciente e também da resposta, da forma como ele responde ao tratamento. Aqui no consultório a gente tem alguns brinquedos, como vocês podem ver. Tem um ambiente bem legal para trabalhar com crianças, aqui também tem alguns jogos e algumas atividades que a gente pode estar realizando junto com o pequeno paciente. E é bem legal porque é um ambiente onde a gente pode estimular a criatividade da criança e isso é muito importante. Alguns pais têm dúvidas em relação a isso. Quando veem esses brinquedos na nossa sala, acham que de repente a criança está indo para o consultório só para brincar e não entende direito qual a importância disso. Na verdade, o brinquedo no tratamento infantil, na psicologia infantil, é muito importante porque a criança não consegue expressar seus sentimentos, suas frustrações somente através da fala. Então, brincando realmente, a gente vai estar analisando o comportamento da criança, seus sentimentos, suas fantasias e realmente brincando ela vai se expressar muito melhor, desenhando. Então, é muito importante esse momento da brincadeira para que a criança se solte e que a gente consiga realizar nosso trabalho. Então, é uma brincadeira, sim, durante o processo terapêutico, mas como o nome já diz, é uma brincadeira que tem fundamento terapêutico, ela tem um propósito terapêutico. É importante falar também sobre como os pais devem participar no processo terapêutico. Eu trabalho chamando os pais regularmente para falar sobre algumas questões importantes para o meu pequeno paciente. Então é muito importante que os pais estejam engajados nesse processo, que eles estejam realmente participando desse processo para que ele realmente vá adiante. Essa participação dos pais é importante porque geralmente o problema não está na criança, o problema geralmente está na dinâmica familiar e a criança é apenas um sintoma, ela apenas vai denunciar que está acontecendo alguma coisa nessa família, nessa dinâmica e aí ela vai trazer isso através de alguns sintomas que foram os que eu falei anteriormente. Então é isso, respondi algumas dúvidas frequentes em relação ao tratamento infantil e eu vou deixar algumas informações como local de atendimento e contato abaixo.